Graça e paz em nome de Jesus, e nós estamos aí para mais um tempo de vitória, mais uma noite da terceira conferência Torre Online Família, um projeto de Deus. Falando sobre família, um projeto de Deus, nós temos que entender que o casamento segundo os padrões do reino, né? Deus enviou Jesus para estabelecer o seu reino na terra, porque o reino de Deus tem um padrão, né? E nós precisamos nos adequar aos padrões do reino. E o casamento, segundo os padrões do reino, é digno de honra. O princípio de honra é muito importante, né? Então, embora para o casamento se formar em uma joia, tem que ter pressão, tem que ter calor, e com o passar do tempo, tem muitas pessoas que não suportam a pressão do atrito e chegam ao ponto de desistir. O casamento pode chegar a um fracasso irreparável quando os cônjuges não entendem que o casamento em si é digno de honra. Para que haja sucesso no casamento, é mais importante que os cônjuges se comprometam com o casamento, a instituição imutável à qual os dois se associaram, do que se comprometam um com o outro. Tem que se comprometer com a instituição, o casamento. O casamento é uma instituição estável e imutável, iniciada por duas pessoas que estão em constante mudança à medida que crescem e amadurecem. A Bíblia apresenta o casamento como a primeira instituição que deve ser altamente respeitada e considerada acima de todas as outras instituições. O livro de Hebreus, o escritor nos diz no capítulo 13, versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal tem que ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Na versão King James declara: o casamento é honrado em tudo. Honrado é a tradução da palavra grega timios. E timios também significa valioso, precioso, consagrado, estimado, amado e perfeito. Agora, tudo é a tradução da palavra grega pas, P-A-S, que significa tudo, qualquer um, comum, todo mundo, totalidade, completamente, seja o que for e seja quem for. Tudo não tem sinônimo, né? Tudo é tudo. O casamento, então, deveria ser valorizado, estimado e mantido na mais alta honra em todos os tempos, em todas as culturas, em todas as coisas, por todas as pessoas e em qualquer lugar. Observa que o versículo nos diz: o casamento deve ser honrado por todos. Não fala nada sobre as pessoas do casamento. Uma interpretação errada é pensar que o marido e a mulher devem honrar um ao outro. É claro que isso é verdadeiro, é claro que isso é necessário, mas o que o texto está querendo dizer é muito mais do que isso. Em última análise, é que eles, os cônjuges, honrem o casamento, honrem a decisão que tomaram e valorizem o próprio casamento. Vamos ser realistas, nenhum de nós é amável o tempo inteiro. Às vezes estamos esgotados, estressados, às vezes falamos algumas coisas detestáveis ou fazemos algum absurdo, deixando o cônjuge ferido, machucado, magoado ou zangado. Talvez ele ou ela tenha feito a mesma coisa, mas, de qualquer forma, manter o casamento em alta honra e estima irá ajudar a seguir em frente durante esses tempos turbulentos em que é difícil amar e honrar um ao outro. Chega um momento no relacionamento que precisamos amadurecer e perguntar: o que é que você ama no seu cônjuge? E precisa ser sincero consigo mesmo e responder essa questão. Porque muitos se casaram com o status da pessoa. Outros se casaram com o emprego que a pessoa tinha, com a posição, o título da pessoa, ou até com a beleza física da pessoa. Só que tudo isso se vai. Então a questão não é quem você ama, mas o que você ama em quem você ama. Agora, se você consegue honrar o casamento, a instituição, isso vai te ajudar a passar alguns tempos turbulentos.
Isso vai te ajudar a superar os momentos em que é difícil honrar um ao outro numa situação que você não aceita. Você ama o seu cônjuge por quem ele é ou por algum motivo do que ele tem? Não é o bastante apenas conhecer quem amamos. Precisamos saber o que amamos na pessoa que amamos. Precisamos ser verdadeiros e descobrir por que amamos a pessoa que amamos. Isso é muito importante para a construção de um casamento feliz, duradouro e bem-sucedido. A pessoa com quem nos casamos não é a pessoa com a qual iremos viver, porque todo ser humano está em constante processo de mudança o tempo todo. Ou seja, não importa o quanto nós amemos, honremos e estimemos, somente isso não é suficiente para manter um casamento a longo prazo. Respeitar e estimar a integridade do casamento como uma instituição imutável ajuda a trazer a estabilidade de um relacionamento em constante mudança. Então, quando foi feito o juramento, na doença ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, ou até que a morte nos separe, é um juramento em que deseja honrar o casamento, deseja honrar a instituição. O casamento deve ser honrado e estimado mais do que as pessoas que se encontram no casamento. As pessoas mudam, os cargos se vão, os títulos se perdem, o emprego acaba, mas o casamento é inalterável. As pessoas falham, mas o casamento tem que ser honrado. Parece estranha essa colocação, mas depois que você analisa e reflete com cuidado, o casamento é maior do que as duas pessoas nele envolvidas. A instituição é mais forte do que as pessoas que compõem a instituição. A instituição é mais importante do que as pessoas nelas envolvidas, do que os sentimentos pessoais. Por exemplo, dois amigos que são contratados na mesma empresa, as pessoas têm conflitos, mas eventualmente conciliam as diferenças porque a instituição é maior do que o seu conflito. Agora, se com o passar do tempo esse conflito não for resolvido, é um tremendo sinal de imaturidade. A instituição do casamento é mais importante do que os nossos sentimentos pessoais. Você decidiu viver com essa pessoa até que a morte o separe, a despeito de. Você tomou a decisão de estar com essa pessoa, aconteça o que acontecer. O que os casais dessa geração estão precisando é riscar a palavra divórcio, riscar a palavra separação do seu vocabulário. Ou seja, decidir, determinar e viver o juramento que fez diante do altar até que a morte nos separe. Essa é a chave para a compreensão adequada da instituição casamento. Haverá momentos em que não estaremos de acordo com o nosso cônjuge, mas isso não tem nada a ver com o casamento. Aprenda a amadurecer a relação, podemos discutir problemas, mas não vamos envolver sentimentos na discussão do problema. Isso é maturidade. Nunca devemos confundir nossos conflitos ou sentimentos pessoais com a instituição do casamento. O casamento é digno de honra, respeito e é imutável. Enquanto nós algumas vezes somos desonrosos, intolerantes e passamos por constantes mudanças, o casamento é perfeito, embora os cônjuges que compõem essa instituição são imperfeitos. O compromisso com o casamento, em vez de o compromisso com a pessoa, é a chave para o sucesso, porque esse é um princípio do reino de Deus. Temos que estar comprometidos com o casamento, custe o que custar, a despeito do que o cônjuge disse ou fez. Casou, fez um juramento, até que a morte o separe. Não existe, então, a opção de separação. Quando discordar de alguma coisa, ou discutir, ou houver algum conflito, temos que arranjar uma solução, porque isso tudo é temporário, mas o casamento é duradouro. Não podemos romper com a instituição do casamento porque estamos desonrados dentro do casamento, porque desonramos o casamento ao invés de entendermos que não é a pessoa que você está desonrando a Deus. Tem que ter a consciência, quando os cônjuges estão em conflito, devem se unir e entrar em um acordo. Certamente temos as nossas diferenças e estamos sempre mudando, mas o casamento é maior do que os dois.
tem um longo trajeto pela frente, então vamos nos reconciliar. Deus instituiu o casamento e ele pertence ao Senhor e não a nós. O casamento é constituído por duas pessoas imperfeitas, comprometidas entre si com uma perfeição da instituição divina, tornando perfeitos os votos proferidos por lábios imperfeitos, mas diante de um Deus perfeito. O que nós temos que entender é que foram feitos votos diante do altar e diante de Deus. Salomão vai nos dizer em Eclesiastes, se você tem a sua Bíblia, vai comigo para Eclesiastes, capítulo 5, verso 4. Capítulo 5, verso 4 e 5 nos diz assim: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. O casamento é um voto perfeito proferido por lábios imperfeitos. Um voto é diferente de uma promessa. Uma promessa é um compromisso de fazer ou não uma determinada coisa, tal como um pai prometendo levar um filho a um passeio. Um voto, por outro lado, é a afirmação que liga quem efetuou o voto a determinada ação, serviço ou condição. Um voto é um compromisso vinculativo de fazer algo agora e continuar a fazê-lo durante a vigência do voto. Deus leva o voto muito a sério. Um voto é para a morte, motivo pelo qual Deus disse: não o faça se não for cumpri-lo. Para a morte não significa morte natural. Quer dizer, dar a Deus o direito de permitir que você morra se violar a sua palavra. Mediante o Antigo Testamento, se quebrassem os seus votos, a misericórdia de Deus não interviesse, alguma coisa grave aconteceria com a pessoa. Um voto não é feito de qualquer jeito. Os votos são feitos diante da presença de testemunhas e diante da presença de Deus. Em outras palavras, tendo Deus como testemunha. O casamento é um voto e quebrar esse voto é um assunto sério, porque também rompe a comunhão com Deus. O profeta Malaquias, do Antigo Testamento, expressou a visão de Deus sobre a fidelidade para com o voto do casamento nas seguintes palavras: há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às ofertas e nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a sua mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Malaquias capítulo 2, 13 e 14. Não espere perfeição do cônjuge. O casamento, instituição, é perfeito, mas as pessoas são imperfeitas. Se você quer ter sucesso no seu casamento, comprometa-se com aquilo que não muda. Comprometa-se com a instituição do casamento. Isso se tornará o centro de equilíbrio e irá ajudá-lo a se manter forte. A solução não é mudar a instituição. Quando compreendemos que o casamento é uma instituição a ser respeitada e estimada, os pensamentos de divórcio nunca entram em nossas mentes. O respeito pela instituição do casamento nos ajuda a perseguir naqueles tempos em que tanto o cônjuge quanto nós agimos de forma desrespeitosa. Nunca abandonamos a instituição porque surgem conflitos ou dificuldades. A chave para o crescimento e a maturidade é persistir durante os tempos difíceis e resolver os problemas. Isso é o verdadeiro tanto para o casamento quanto para o trabalho. Quando os problemas surgem no casamento, muitas pessoas pensam que as dificuldades desaparecerão se elas simplesmente se divorciarem. E depois se casam com outra pessoa e passam pelos mesmos problemas. Estamos aí na terceira conferência Casamento, Família, Projeto de Deus, onde nós estamos vendo os padrões do reino. O reino e o padrão de Deus é até que a morte os separe. Algo para você pensar e refletir. Se os crentes vêm ao altar para o casamento buscar pela bênção de Deus diante do altar, tendo Deus como testemunha, para que Deus o una, porque muitos deles vão ao tribunal para se separarem. O que Deus uniu, não separe o homem.
O casamento do estilo e mediante o padrão de Deus, o padrão divino, é uma fusão, não é uma ligação. Tem muitas pessoas que amam, mas não sabem se comunicar de forma eficaz ou se relacionar bem um com o outro. Há uma imensa diferença entre reconhecer sentimentos e saber como lidar com os conflitos. O casamento é digno de honra. Deus instituiu o casamento e somente ele tem o direito de impor os seus termos. A instituição do casamento está sujeita às regras do reino, direções e condições que Deus estabeleceu e ele as revelou na sua palavra. O casamento é digno de honra porque é de origem divina e não humana. Deus concebeu o casamento para ter êxito e apenas seu conselho pode torná-lo bem-sucedido. Que Deus abençoe o seu juramento, que Deus abençoe a tua vida para que você possa honrar a instituição do casamento. Vamos de música com 3Cs, adorando o Senhor, e logo depois vão estar ministrando uma palavra também. 3Cs, adore o Senhor e exalte ao único que é digno. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilho das. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito.
comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus, que bênção, né? Que vozes ungidas e que família abençoada. Que Deus abençoe, obrigado pela participação. E agora a Tracy vai estar trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Deixa Deus usar vocês mais uma vez e compartilha conosco o que Deus colocou nos seus corações. Graça e paz, queridos irmãos, aí da conferência Torre Forte Online. Nós somos o Ministério Tricis, nós estamos aqui em família, entre irmãs, e nós gostaríamos de agradecer, reiterar o nosso agradecimento ao apóstolo, Cleiton, que teve essa iniciativa, parabenizá-lo, e que o Senhor abençoe fortemente a sua vida, através de cada palavra, através de cada canção. E é uma grande alegria nós podermos falar, sobre família, um projeto de Deus. Nós que desde pequenas somos incentivadas e levadas à casa do Senhor em família e tivemos o nosso encontro com Cristo em família também. Então, para nós, nesse momento, é motivo de grande alegria nós podermos estar nessa conferência, engrandecendo ao nome do Senhor com um tema tão relevante nos nossos dias. Abra comigo lá em 1 Samuel 2, eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida, uma mensagem do trono dos céus que irá falar diretamente com você. Você que está aí na sua casa, com seus familiares ou não, você que tem uma família física, uma família humana que te acolheu, que Deus permitiu que te trouxesse ao mundo, ou uma família adotiva, ou então uma família com quem você não tem tanto vínculo, mas que você sabe onde estão, ou talvez você não conhece os seus parentes, mas nós sabemos que Deus nos colocou em uma família maior. Nós pertencemos à família de Cristo, ao corpo de Cristo sobre a terra. Amém. E cada um de nós temos um papel. Nós temos uma tarefa a executar, nós somos instrumentos do Senhor e nós temos trabalhos a serem realizados em cada um dos nossos ministérios e dons que o Senhor nos designou. Então você é especial para o Senhor, você é especial para a família, para o corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz: quando um membro sofre, todos sofrem juntos. E a palavra de Deus que veio a mim, um pouco sobre o texto de 1 Samuel, começa lá em 1 Samuel, capítulo 1, um pouco sobre a história de Ana, me remete muito ao coração essa palavra. Assim como minhas irmãs sabem, eu sempre gosto de falar um pouco sobre essa palavra, sempre sinto muito à vontade. Porque nossa casa, nossa família começou como Ana, Mas no final nós iremos encerrar com chave de ouro e nós iremos contar para você como Deus fez em nossa família. Mas em primeiro lugar eu queria falar um pouco sobre o deserto. Uma família que está passando pelo deserto. Uma família que está passando pela provação. Uma família em que Deus está pedindo as primícias. E me faz lembrar também um pouco de Abraão e Isaac, quando o Senhor pede a vida de seu precioso filho, O sacrifício, Deus quer o nosso sacrifício. E não diferente com Ana, Deus queria também que ela se sacrificasse o seu tesouro, o bem mais precioso que ela tinha, o seu único filho. Um filho em que ela orou, buscou, pediu a Deus. Um filho em que ela jejuou, em que ela orou, em que ela se derramou na presença do Senhor e ela clamou aos céus, ela chorou, ela suplicou: Senhor, por favor, me dê um filho. Mas o que nós mais entendemos da vida de Ana, eu vou falar um pouco, alguns pontos rápidos aqui. Se
Se você tiver uma caneta para anotar, uma Bíblia para nos acompanhar. Mas alguns pontos que o Senhor me traz à mente sobre a vida de Ana, que tanto se parece conosco, né? Uma família, Ana, Eucana, Penina, os filhos de Penina. Mas Ana sofria e quem sofre ensina. Todos nós que passamos por um sofrimento, passamos por uma luta, nós saímos daquilo mais fortes. E nós temos que usar a nossa fraqueza, usar aquele momento de tristeza, de problema, para poder abençoar outras vidas. Nós temos que usar aquilo para ser pedagógico em outra vida, em outra família. Então, se Deus te colocou nesse deserto, irmão, eu creio que é para abençoar outras famílias. Deus vai te tirar daí e você vai fazer, assim como Josué e Caleb, essa terra de gigantes. Tem gigantes, mas mana leite e mel, e você vai abençoar muitas vidas. Em primeiro lugar, Ana sofria com a perseguição de Penina, né? Penina sempre a incomodava, tirava sarro, zombava de Ana, pelo simples fato dela ser estéril. E, irmãos, nós sabemos que a perseguição contra os filhos de Deus, as perseguições dentro de casa, com os familiares, talvez você é sozinho na sua casa, o único cristão, as perseguições começam dentro. Muitas vezes as perseguições não são fora, também são, mas dentro de casa. Dentro de casa, a arrogância, o orgulho, o preconceito, aquele espírito de competição, de quem quer ser o melhor, fazia com que Penina colocava-se diante de Ana numa situação de superioridade, com um olhar altivo. E muitas vezes ela zombava de Ana, ela ria. Mas a Bíblia fala que Eucana amava Ana. E aqui, irmãos, eu queria fazer um paradoxo com o Senhor Jesus. As pessoas podem te criticar, as pessoas podem zombar da sua cara, as pessoas podem zombar do teu ministério, da tua vocação. E às vezes tocar no teu ponto fraco. Por que você não tem isso? Por que Deus permitiu isso na sua vida? Mas nesse momento eu quero que você coloque Eucana numa visão divina, num paradoxo divino de Deus olhando para você e dizendo: eu te amo. Ana passava por tudo aquilo, mas aos olhos de seu esposo, ela era mais amada. Aos olhos de seu esposo, apesar de mais frágil, mais fraca, passar por uma dificuldade, estar sofrendo, ela era amada. E você é amado, você é amada por Deus. Né? Você está passando por essa dificuldade, mas é um estágio da sua vida. E mesmo que as pessoas zombem, mesmo que as pessoas tirem sarro, Deus está olhando por você. O Pai te ama. Em segundo lugar, a gente vai entender que tudo tem um propósito debaixo dos céus. Tudo é enviado por Deus, tudo é feito por Deus, e nele subsistem todas as coisas. Ele criou todas as coisas. O papel do diabo é apenas deturpar e deformar aquilo que Deus já fez e nos enganar, né? E nos tentar, como ele fez com Jesus. Mas nesse dia, eu queria te falar que Deus, Ele mesmo, foi Ele quem cerrou a madre de Ana. A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel: e Deus cerrou a madre de Ana. Nenhum problema, nenhum deserto, nenhum vale que está na sua vida não foi colocado por um acaso. Não está saindo do propósito de Deus, não está saindo dos desígnios de Deus. Ele conhece todos os nossos dias. Todos os nossos dias foram escritos, premeditados, colocados. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está passando. Ele não te abandonou. E Ele cerrou a madre de Ana. Ele cerrou na sua vida alguma coisa que você tinha um sonho, uma promessa que você tem. Se aquilo não está acontecendo, está emperrado, está entulhado, saiba que Deus permitiu, que não é o tempo, que tudo tem o seu tempo determinado, como diz Eclesiastes. E Deus cerrou a madre de Ana. Até mesmo as coisas difíceis que a gente fala: Senhor, por que eu estou passando por isso? É Deus que faz. Deus dá, Deus tira, Deus faz descer a sepultura, Deus faz subir dela. E eu me lembro de Jó também. Jó, o Senhor diz a ele, diz a Satanás: olhar a terra, vê de alguém mais justo que meu servo Jó. E o Senhor permitiu que o inimigo tocasse na saúde de Jó. E ele tocou. O Senhor permitiu que o inimigo tocasse. Então o Senhor cerrou a madre de Ana. As dificuldades vêm porque Deus permite. E Deus quer trazer
alguma consequência para sua vida, você vai sair mais forte. Em terceiro lugar, irmãos, o que eu queria trazer para vocês, né, que estão nos assistindo, é que Ana, a gente sabe, né, na passagem lá em 1 Samuel, ela vai até o sacerdote, ela vai até Eli, ali ela se prostra, ela chora, ela é confundida com uma embriagada. Eli pergunta para ela, por que você está bêbada? Né? Mas Ana, a Bíblia fala que ela se levantou. Assim como ela se levantou aflita e chorou muito e orou a Deus. Depois que ela orou, ela se levantou, saiu e comeu. O que nós entendemos nessa passagem? Também ela não estava mais triste. O que nós entendemos? Antes, a Bíblia fala que Ana havia perdido até mesmo seu apetite. Ela havia perdido algo físico, algo que nós fazemos corriqueiramente, que nós não vivemos sem, que é o alimento físico. Nós precisamos do alimento físico para sobrevivermos como seres humanos. Ana parou de comer. As necessidades físicas, a dor era tão grande que estava atrapalhando até o físico dela. E eu creio que tem muitos aqui nessa live que estão passando por isso. Tem muitos que a dor é tão grande, a dor da alma é tão grande, a aflição é tamanha, que está atrapalhando até o seu físico, as suas necessidades físicas. Ou você parou de comer, ou você está cometido por uma enfermidade, ou você entrou numa depressão em que você não pensa em mais nada, até mesmo em se alimentar. Mas a palavra de Deus diz que depois que Ana orou, ela teve uma atitude. Ela se levantou e comeu. E ficou alegre. Então, irmãos, o que eu trago para vocês é que depois que você colocar sua súplica no altar do Senhor, não fique da mesma forma. Se levante, tome uma atitude, mude de vida, peça ao Senhor, suplique, peça e Ele te responderá. Bata e Ele abrirá a porta, mas não fique na inércia, não fique no seu ócio, deitado, pensando que Deus não tem nada para você. Se levante, dê um passo de fé, faça igual Ana, se alegre, confie em Deus. Quando Ana se alegra, ela está se colocando uma condição de confiança, uma condição de que ela está confiando no Deus Altíssimo. E ela sabe que Ele vai resolver todas as coisas, ela sabe que aquilo que ela pediu, Ele vai responder. E já para encerrar, quando Ana recebe aquela criança, ela coloca o nome de Samuel. Para mim, esse nome é um nome lindo, porque El vem de Elohim, El Shaddai, Elion, ou seja, El vem de Senhor, e Ana coloca o nome de Deus no nome do filho dela. Ela não apenas recebe o filho da promessa, mas ela o dedica e ela o entrega ao Senhor. E Ana faz ali um pacto com Deus. O nome do meu filho vai ter o nome do Senhor. A minha geração vai ser do Senhor, porque eu estou dando o meu melhor, primícia a Deus. E Ana, ela consagra seu filho ao Senhor até mesmo no nome. E a gente sabe que no período até Ana entregar o filho à casa do Senhor, ela cuidou de um carneiro por 3 anos, assim como ela amamentou seu filho por 3 anos até entregar à casa do Senhor. Ela entregaria um filho, ao mesmo tempo sacrificando ao Senhor algo precioso, o seu ministério. Então, enquanto você está gerando a promessa, está sendo gerado na sua vida, vá pondo sacrifícios na mão do Senhor, sacrifique o seu ministério, renuncie a tua carne, entrega ao Senhor o melhor. E Ana leva, juntamente com o filho, um odre de vinho. E aquilo significa que o mesmo homem Eli, que a zombou e a chamou de embriagada, ele estava recebendo um vinho novo. De uma mulher que ele achava que estava embriagada, agora ele recebe o fruto daquela embriaguez, de algo que ele achava que era pecaminoso, mas que era do Senhor. E ela entrega um vinho bom, um vinho novo, que nós sabemos que simboliza Jesus Cristo. Essa palavra eu tenho para você, para sua casa, para sua família, que todos os planos podem parecer difíceis. Vocês podem estar passando por um deserto dentro da sua casa, sua família, o divórcio, a falta de paz, os filhos longe do caminho do Senhor. Mas o Senhor está te dizendo, não temas. O Senhor está te dizendo, eu tenho um vinho novo, um vinho bom, eu sou o vinho novo. E o Senhor está pedindo o sacrifício da tua promessa que está sobre a sua vida. Dê o melhor a Deus, dê as primícias, que Ele vai honrar a sua família. Amém. Nós queremos que essa história, né, esse testemunho, não é algo do passado, não é algo que já se foi, que a gente lê na Bíblia, se emociona, acha bonito. É muito mais que isso.
Esse é um testemunho, essa é uma promessa que Deus nos dá ainda hoje, que Deus quer reafirmar os nossos corações. É uma promessa de que nós somos a prova viva disso tudo, porque a minha mãe também não poderia ter filhos. Era uma mulher que foi dita pela medicina com um laudo de que ela não geraria filhos. Mas Deus é o mesmo que cerra a madre, né, de uma mulher, é o mesmo também que dá filhos, porque Ele sabe de todas as coisas. E prove a Deus dar 3 crianças para minha mãe, e essas crianças hoje somos nós 3. Micaela, que significa quem é como Deus. Isabela, que significa consagrada a Deus. E Giovana, que significa graça divina. Porque não a nós, mas apesar de nós, é pelo Senhor e para o Senhor toda a glória. E hoje, né, como foi falado na palavra, nós estamos consagrando as nossas vidas dia após dia. Porque é difícil, né? O pecado vem, as tentações vêm, e às vezes a gente olha e sente aquela dificuldade dessa guerra de espírito, de carne. Mas o Senhor, quando nós consagramos as nossas vidas aos pés do Senhor, nós temos a certeza de que a promessa dele ainda se cumprirá. A promessa dele ainda está viva. Ele não é homem para que minta, ele não mudou sua palavra. E ele cumpre em cada um de nós aquilo que vem do coração dele. Então que neste momento, você crendo nesse milagre, nós somos milagres, você é milagre, que você viva intensamente a família como um projeto de Deus, a família como uma promessa vinda dos céus, e que nada pode tirar isso, porque vem de Deus, e Deus não muda a sua palavra. Deus abençoe a sua vida, a sua família, te fortaleça, e que essa palavra gere muitos frutos na sua vida e em cada pessoa aí da sua casa. Amém. Amém. A gente vai orar para encerrar, e que o Senhor continue a falar no seu coração através de todas as outras palavras que serão ministradas também. Jesus, nesse momento nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem feito infinitamente mais, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que age, ó Deus, com misericórdia, com graça sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela nossa família, ó Deus. Nós te agradecemos mais do que a nossa família carnal, ó Deus, e de sangue. Nós te agradecemos pela família de Cristo aqui nessa terra, Jesus. Quantos irmãos, ó Deus, quantas pessoas especiais, queridas, espalhadas, ó Deus, ao longo dessa terra, ao longo desse planeta, ó Deus, em que nós podemos nos reunir, nós podemos nos alegrar, nós podemos buscar ao Senhor juntos, ó Pai. E nesse momento também, nós gostaríamos de nos lembrar das famílias que sofrem, ó Deus. Das famílias que sofrem, ó Deus, com a depressão, ó Deus, com o suicídio. Das famílias que sofrem, ó Deus, com o peso, ó Deus, da falta de recursos financeiros, ó Deus, de recursos emocionais, ó Pai. De recursos, ó Deus, físico, ó Deus, tantas doenças assolando as famílias, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, pelas famílias que sofrem, ó Deus, com os abusos, ó Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia de cada casa, ó Pai. Que em cada lar, ó Deus, reine a Tua paz, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja olhando sobre a vida de cada mãe, de cada pai, de cada filho, cada avó, cada avô. Ó Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, que cada família possa dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, assim como é dito lá em Josué, na Tua palavra, Jesus. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que em cada família reine a Tua paz, ó Deus, e que o Teu reino seja estabelecido ainda em cada casa, ó Deus, servindo ao Senhor com alegria. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos estar conectados, ainda que cada um nos seus lares, ainda que longe, ó Deus, e distantes. Mas o Senhor nos faz corpo e o Senhor nos faz presentes um na vida do outro. Que o Senhor continue a abençoar, ó Deus, essa conferência. Abençoe a vida de cada apóstolo, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a vida de cada pessoa que se dispôs a estar à frente desse ministério. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos a Tua bênção eternamente, assim como o Senhor nos prometeu. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, que bênção, glória a Deus, cantam, pregam, né? Que maravilha. Deixa passar essa pandemia que a gente vai marcar um dia aqui na Torre Forte para vocês estarem junto, adorando o Senhor junto conosco. E vamos com mais uma música do 3Cs, que Deus abençoe
poderosamente essa família, esse ministério. Deus continue usando vocês com poder e autoridade, unção e graça. 3X adorando ao Senhor. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Até aqui foi o teu sangue lá na cruz. O que nos uniu até aqui foi você ser meu pai e eu filho teu. Nem anjos, nem principados, potestades, nem profundidade, nem a vida, até mesmo morte, nada vai nos separar. Pois não há nada melhor que pertencer ao teu amor, Jesus. E não há nada melhor que ser filho teu, a ti me dou. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada, nada vai nos separar do teu amor. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Glória a Deus, mais uma vez quero agradecer esse ministério abençoado, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação, que Deus continue usando a vida de vocês poderosamente. Um forte abraço no nome de Jesus. E nós vamos continuar ouvindo uma mensagem do Senhor com a presbítera Cleusa Lasmar. Compartilhe conosco aquilo que Deus colocou em seu coração, presbítera Cleusa. Graça e paz em nome de Jesus, amém. Meu nome é Cleusa Lasmar, sou da Torre Forte.
e nós vamos estar aqui compartilhando a respeito da família, projeto de Deus. E nós vemos desde o início, quando Deus forma Adão e ele dá uma companheira, nós vemos já que Deus já tem esse conceito de família, de casal. Depois diz a eles multiplicai, e eles têm os filhos. Então nós vemos que Deus já está formando, logo do começo Deus já começa com uma família. E depois ele vai caminhando com esse propósito, com esse projeto. Diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos as bênçãos que Deus tem com a família. Nós sabemos que é difícil, né, quando nós nos casamos, são duas pessoas diferentes que vêm se unir e elas vieram de famílias diferentes, aonde cada um foi tendo a tua cultura, os seus conceitos, foram tendo seus traumas, as suas feridas, e isso a gente também às vezes acaba carregando e levando para o nosso casamento. Mas a palavra de Deus é perfeita e ela vem para nos ensinar, para nos orientar. Nós vemos em Efésios 5, 6, falando a respeito das obrigações da mulher, do marido, dos filhos, aonde a mulher é sendo submissa ao marido, que também é submisso a Cristo. Então nós vemos que essa submissão, ela é de uma forma gostosa, ela é de uma forma que ocorre naturalmente, porque quando a gente vê os nossos maridos se ajoelhados, dobrados ao Senhor, buscando a direção de Deus para um projeto, para todas as coisas na vida, não tem como a mulher também não ser ali aquela que vai apoiar, porque ela está vendo que ele está indo pelo caminho certo, buscando o conselho do Senhor. Da mesma forma, o marido em relação à esposa, a esposa que cuida da casa, cuida dos filhos, mas que também é uma adoradora que se dobra diante de Deus. Então ele vai ter prazer também de compartilhar. Não vai ser um acima do outro, mas os dois caminhando juntos. Nesse projeto de Deus, uma só carne. Os filhos vêm do comportamento dos pais, que também são tementes a Deus, eles vão crescer também assim, temerosos, buscando a palavra. Então, e vão levar isso também depois no seu casamento. E isso vai ser uma bênção. Então, nós sabemos que esses conselhos que nos são dados é para realmente nós fortalecermos a nossa família. Os filhos, eles vão honrar os pais, porque os pais estão dando exemplo. É uma consequência natural. E nós vemos aqui na passagem de Timóteo, nós vamos ver a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então Paulo, ele sabia, ele conhecia a vida e a fé da avó, da mãe e de Timóteo. E ele vem falar de uma fé não fingida, uma fé verdadeira, um amor genuíno, sincero. Como é triste hoje a gente ver até mesmo no nosso meio cristão uma fé fingida, um amor fingido entre os irmãos. Mas quando a fé ela é genuína, ela é verdadeira, ela dá os seus frutos, porque Paulo ele constituiu Timóteo como pastor de Éfeso. Então ele viu essa fé genuína, ele sabia que Timóteo poderia educar aos outros, conduzir um rebanho. Então é assim que é o projeto de Deus para a nossa família, que nós possamos deixar heranças espirituais muito mais preciosa do que qualquer herança física que a gente possa deixar, casa, carro. Então nós precisamos rever os nossos conceitos para que nós possamos realmente ter uma família
abençoada. Quando nós vemos lá em Deuteronômio 6, ele vai dizer, né? Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. E essas palavras que hoje eu te falo, você guardará no teu coração. Você terá essas palavras atadas nas tuas mãos, elas serão por frontal diante dos teus olhos, te direcionando. E você vai falar, você vai inculcar essas palavras nos seus filhos. Inculcar não é simplesmente uma palavra que você leu e daqui 2 minutos teu filho já esqueceu o que você leu. Não, você vai inculcar. Ela vai penetrar de tal maneira que os filhos vão levar para os seus filhos e eles vão reconhecer o Deus verdadeiro. Essas palavras que hoje eu te falo, você inculcará nos teus filhos, você falará sentado à mesa, você falará andando pelo caminho, você falará ao deitar, você falará ao levantar. Olha que conselho maravilhoso o Senhor está nos dando. A palavra sendo dita a todo momento na nossa casa, desde o nosso deitar até o nosso levantar, sentar à mesa com os nossos filhos. Há muito tempo a gente já não consegue mais sentar à mesa todos juntos, porque o pai trabalha, a mãe trabalha, o filho trabalha. É tão difícil essa comunhão. Mas nós sabemos que há essa necessidade de nós estarmos pedindo para os nossos filhos procurarem versículos bíblicos, de estar lendo à mesa, de estar comentando com eles como uma coisa prazerosa, não como algo ruim ou imposto, não, mas com prazer, que eles tenham prazer nas leis do Senhor, prazer em obedecer ao Senhor, porque um marido que dobra o seu joelho, ora, esposa que ora, filho que ora, não vou dizer que não vai vir a adversidade, vai vir, mas essa família vai estar estruturada, vai estar unida. É na união que o Senhor opera a bênção. E aí, qualquer eventualidade que venha sobre nós, nós vamos estar fortalecidos no Senhor, todos unidos. E nós vamos falar para os nossos filhos, não tenha receio, não tenha medo. Nós vamos passar, o Senhor está segurando na nossa mão. Então a família é forte. Por isso que o inimigo, ele vem arrasando com as famílias, com os casais, com os filhos. Se ele faz tudo isso, é porque a família tem poder. Então nós precisamos fortalecer a nossa família para poder estarmos prontos, guerreando contra toda e qualquer seta de Satanás que venha sobre a nossa vida. Josué, ele disse ao povo, quando o povo já estava se virando, indo para outros deuses e outros costumes, contrário à palavra de Deus, Josué diz, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha família serviremos a Deus. Josué não abriu mão da sua família. Josué não disse, eu vou servir a minha família, e virou para os filhos e falou, vocês fazem o que vocês quiserem. Não, ele disse, eu e a minha família servirei ao Senhor. Porque hoje, às vezes, a gente vê pais fazendo isso. Eu vou para a igreja, eu já tenho certeza da minha salvação. Você faz o que você quiser. Se quiser e continuar desse jeito, você vai para o inferno. Em nome de Jesus, os nossos filhos não irão para o inferno. Os nossos filhos serão resgatados. E nós temos que todos juntos estarmos dentro do templo do Senhor, ouvindo a palavra de Deus em casa, meditando nela o tempo todo. Então, nós temos esse tempo agora. Deus nos deu esse tempo na pandemia. Às vezes o pai não tinha tempo, a mãe não tinha tempo, e agora não. Agora nós temos mais tempo. Deus está nos dando essa chance para que nós possamos resgatar o amor dos nossos filhos, a presença deles, abraça, beija, diga que ama, diga que você ama teu filho, que Deus tem propósitos na vida dele. Filhos, abracem seus pais, valorizem os seus pais, vocês vão encher o coração deles de alegria. Então nós precisamos resgatar. Então a minha oração é que o Senhor estenda as mãos
aos casais, renovando o amor, renovando o respeito, e que o Senhor possa estender as mãos sobre os filhos, que o coração dos filhos sejam convertidos aos pais, que o coração dos pais sejam convertidos aos filhos, para que a nossa família seja abençoada. Deus abençoa as nossas famílias, que nós possamos entender o teu propósito em toda essa pandemia, que nós vamos sair com certeza de tudo isso mais fortalecido, e que a experiência que nós tivemos, Senhor, contigo, vai ser testemunho para outras vidas, e nós vamos pregar, e nós vamos falar, e vidas vão ser abençoadas. Senhor, nesse tempo, eu sei que o Senhor está nos fortalecendo, e que o Senhor tem grandes projetos para as famílias. Oh Deus, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo, Pai. Abençoa, Senhor, a toda a família. Nos abençoa, Senhor, e nos guarda embaixo das tuas potentes asas. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus, que maravilha, né? Que bênção, que bênção. Vale a pena a gente refletir, vale a pena a gente investir no casamento, vale a pena a gente poder orar por essa instituição divina, né? O Senhor estabeleceu, o Senhor instituiu, a primeira instituição que Ele estabeleceu, o matrimônio, o casamento. Pai de amor e Deus bendito, nós clamamos, ó Pai. Quantos lares têm sido assolados, quantos casais, ó Pai, têm estado em atrito, em confusão, em discussão, em intriga, dívidas, brigas, gritarias, ó Pai. Vai repreendendo toda a fúria do adversário, vai repreendendo toda a investida de Satanás contra os lares. Clamamos, ó Pai, pela graça do Senhor. Venha sustentar cada família, venha abençoar cada lar. Converte o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, o coração do marido à esposa, da esposa ao marido. Traz, ó Pai, entendimento, traz equilíbrio, traz a consciência dessa instituição estabelecida pelo Senhor, ó Pai. Dá força ao cansado, revigora a esperança, revigora a fé. Vai repreendendo toda a fúria do adversário, todo trabalho, feitiçaria, encantamento, seja quebrado, seja desfeito no nome de Jesus. Abençoa os lares, ó Pai, abençoa as famílias, nós profetizamos, famílias firmes num tempo em crise. Venha sustentar e proteger a cada um, ó Pai, no nome precioso de Jesus. Abençoamos as famílias com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. E você que crê, diga junto comigo, amém. Uma ótima noite. Se você ainda não ouviu as outras noites da nossa terceira conferência Torre Online, vai lá, compartilha, ouça, comente e que Deus abençoe poderosamente sua vida, no nome de Jesus. Boa noite.